Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a casa das viúvas. Vinde então, argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusarem, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Igreja, aqui Isaías está confrontando o povo. Aqui o profeta Isaías está revelando a verdade do povo de Israel. Não é o povo de Sodoma e Gomorra. Não é o povo daquelas cidades que foram destruídas, até porque nessa época elas já tinham sido destruídas. Mas Deus está comparando o povo judeu, Deus está comparando a igreja daquela época ao povo de Sodoma e Gomorra. Ele está chamando os príncipes de Sodoma e o povo como Gomorra, de uma forma depreciativa. Ele está depreciando o povo, ele está denegrindo a imagem do povo. E por que isso, igreja? Por que ele está confrontando? Porque aquele povo adorava com a boca, mas o coração estava longe. Aquele povo adorava com os sacrifícios, mas não tinha a justiça, a paz de Deus dentro do seu coração. Ou seja, aquele povo falava uma coisa e fazia outra. Aquele povo não tinha amor ao Deus vivo de Israel. Hora que tinha as festas solenes, se vestiam, colocava as togas, colocava o quipá e pareciam os sepulcros caiados descritos por Jesus Cristo nos Evangelhos. E todos conhecem essa passagem. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, você olha o sepulcro. Essa semana eu estive lá fazendo o ofício fúnebre do vô da Tailane, do vô do Guilherme, e muitas lápides, muitos sepulcros, construções bonitas, com acabamentos bonitos, mas lá dentro tem morte, lá dentro é fedido,
Lá dentro tem esqueleto, lá dentro tem podridão. Muitas pessoas são assim, igreja. Por fora religiosos, nas festas solenes, pessoas que adoram e que servem a Deus. Nas convocações solenes, pessoas que são devotas. Mas no dia a dia, na convivência, no tratamento, junto com a família, junto com os familiares, com os parentes, com os amigos, com os profissionais que trabalham com você, pessoas totalmente distintas, pessoas que não dão testemunho nenhum. Aqui, Deus fala a partir do versículo 10 que nós lemos: ouve a palavra, vós, príncipes de Sodoma. Ele está falando com a igreja de Jerusalém. Ele está falando com o povo de Jerusalém. Os príncipes são os pastores. Os príncipes são os líderes. Aqueles que Jesus chama de sepulcro caiado. Vocês fazem longos discursos, lindas orações, mas o que tem dentro de vocês é ganância, vocês querem o dinheiro. Vocês querem roubar as viúvas, roubar as pessoas. Vocês não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. E aí o povo ele chama de Gomorra. Prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. Igreja, por que o povo segue esses príncipes de Sodoma? Por que o povo segue esses enganadores? Esta semana, um grande líder da maior igreja do Brasil, acredito, falou que quando você oferta na igreja, Deus é obrigado a abençoar. Mas quem que é o mais ignorante? Aqueles que seguem um cara desse ou ele? Aqueles que seguem. É por isso que Deus está falando assim: príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Porque quando não tem conhecimento, qualquer coisa que os outros falam, você acredita. E você pode estar achando assim: nossa pastor, mas o que é isso? A minha mãe é uma que com certeza vai lá ofertar lá para ser abençoada e cobrar de Deus para ser abençoada. Por quê? Porque não tem conhecimento de nada. É uma religiosidade. Eu já cansei de brigar com ela. Eu já cansei de tentar ensinar. Já cansei. Então hoje eu falo: mãe, tudo bem. É isso aí. A senhora acredita sim? Jesus é o teu salvador? É. Então a senhora precisa para ser salva. Agora dá o dinheiro lá pro fulano, fica à vontade. O dinheiro é seu, você trabalhou, faz o que a senhora quiser. Mas por que o povo é o povo de Gomorra? Porque falta conhecimento. É que nem uma pessoa chegar lá no Mateus e o Mateus falar assim: essa peça custa R$1.500, e o cara não tem conhecimento, o cara paga, não é assim, Mateus? Se o cara tem condição, ele precisa arrumar o carro, ele paga. Agora, se é uma pessoa que tem conhecimento, ele vai falar assim: não, Mateus, tá de brincadeira comigo, não é isso tudo não, me ajuda aí, cara, me ajuda a te ajudar, porque eu sei que essa peça não vale isso, não é tudo isso, e ele vai pagar o justo. Eu sempre falo aqui que às vezes lá na loja, eu gosto e eu faço a garantia para o cliente, porque para mim não é caro, eu comprar uma peça, pagar mão de obra, não é caro, diferente do cliente lá fazer, aonde vão cobrar um valor maior dele. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, nós temos a sabedoria dos valores e sabemos como fazer. Mas igreja, as pessoas falam asneira, as pessoas fazem asneira, as pessoas continuam sendo condutores cegos, e a Bíblia fala: quando um condutor cego conduz o outro, os dois caem no buraco. Isso é bíblico. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas continuam sem conhecimento. Continuam sem entender o Evangelho. E sendo conduzido de qualquer forma. Sendo conduzido de qualquer maneira. Aí o que acontece? Sofre. Por que nós temos que ser confrontados, igreja?
para que nós possamos crescer. Vocês não têm que pôr a fé em mim, no pastor Júnior. Eu tenho que levar vocês a pôr a fé em Cristo. Eu tenho que levar vocês a entender a palavra de Cristo. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Porque eu não salvo ninguém. Eu não consigo salvar ninguém, nem a minha própria vida, nem das minhas filhas. Quem salva é Cristo. Mas muitas vezes nós temos que ser confrontados. É gostoso ser confrontado? Não é. Porque a pessoa vai te confrontar naquilo que você está errando. Naquilo que você está falhando. Vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender, e está lá no livro de Atos capítulo 9. Saulo de Tarso, um grande religioso, perseguia a igreja de Jesus achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque ele é judeu e ele é estudado aos pés de Gamaliel, ele era um talmide e ele era já um sacerdote com pouca idade. E Jesus Cristo, querendo ou não, ele veio com o Evangelho. O Evangelho significa o quê? As boas novas de salvação. Ou seja, uma nova oportunidade. E o povo judeu não aceita nada novo. Tanto é que até hoje eles estão presos na Torá. Até hoje eles estão presos em Moisés. Até hoje eles estão presos nos 10 mandamentos. Então Paulo, querendo ou não, ele não estava errado. Ele estava confrontando aquilo que ia contra a Torá. Ele estava confrontando aquilo que ia contra o judaísmo. Ele estava confrontando aquilo que ia contra a sua religião. Mas Deus já estava falando com ele. E então no caminho de Damasco, a Bíblia fala que Jesus aparece pessoalmente para ele. E ele cai do cavalo e ele fala: o que tu queres de mim, Senhor? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: Saulo, Saulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque ele sabia o que era certo. Ele sabia que aquilo que Jesus estava fazendo era algo novo, sim, mas era verdadeiro, porque ele tinha o conhecimento daquilo que o Messias tinha que fazer, e o Messias cumpriu tudo. O Messias tinha que ressuscitar um morto. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias já cheirando mal. O Messias tinha também que curar um cego de nascença. Ele curou um cego de nascença. O Messias tinha que ter autoridade sobre espíritos demoníacos e curar enfermidades, porque eles acreditam até hoje que uma pessoa é enferma por causa de demônios, e Jesus fez isso. Saulo na época tinha esses conhecimentos, e com certeza aquilo gerava dúvidas no seu coração. Por isso que Jesus fala: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti, Saulo, querer fazer uma coisa sabendo que o certo é outra. E graças a Deus que Saulo foi confrontado, porque ele se converte, ele aceita Jesus como seu Salvador, ele entra em Damasco e é batizado, e então ele abre várias igrejas, ele nos deixa 13 livros do Novo Testamento escrito, ele nos deixa muitas direções. Ele foi confrontado, porque ele achava que ele estava certo. Outra pessoa que foi confrontada, e nós conhecemos muito bem esta passagem, eu inclusive sempre uso como exemplo, está lá em João capítulo 21, do versículo 5 ao 15, aonde Pedro volta a pescar. Pedro deixa de ser pescador de homens, Pedro deixa o evangelho e volta a pescar. E não pega nada. Jesus aparece na beira do mar. Pegou alguma coisa aí? Não pegamos nada. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. E então depois Jesus confronta Pedro.
Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, você sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele faz a pergunta por 3 vezes, e na terceira vez o que Pedro faz? Chora. Chora por quê, igreja? Porque a boca dizia uma coisa, mas os atos eram outro. Igreja, quantos de nós não estamos como Pedro? A nossa boca diz ser cristão, a nossa boca diz amém, a nossa boca na hora do louvor canta e louva, a nossa boca conversa no meio dos crentes, mas depois na nossa casa, depois da convivência com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, na nossa empresa, fazemos totalmente diferente. Os nossos atos não condizem com aquilo que dizemos. Quantos de nós não é assim? Ainda na quinta-feira, no ofício fúnebre lá do seu Antônio Carlos Retondim, eu ainda disse lá, porque o ofício nós não fazemos para o defunto já foi. A Bíblia fala que a hora que a pessoa morre, ela é levada imediatamente para o céu ou para o inferno. Então não tem o que eu fazer depois que a pessoa morreu. Tem o que eu fazer antes dela morrer. Ela aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador e ser salva. E ela tem que fazer isso com a própria boca. E se der tempo, o batismo. Se não der, amém. Deus sabe todas as coisas. Mas depois que ela faleceu, depois que ela está ali em cima, gelada em cima daquela pedra, o ofício fúnebre é pros familiares. Eu falei, o que adianta a gente brigar com as pessoas? O que adianta a gente ser ganancioso, lutar por tantas coisas? Um dia nós vamos estar aqui, ó. O que adianta humilhar os outros? O que adianta eu brigar por tantas coisas? Um dia eu vou estar aqui. E o pior, como diz um ditado popular, caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Tudo aquilo que você conquistou na terra é da terra e fica na terra. E muitas vezes ficamos com inimizades, com brigas, contendas, com raiva, com ódio, com mágoa, com ressentimento. Tantas coisas que te trazem, muitas vezes até doenças. Por causa de, pastor, mas você não sabe o que ele fez, amém, passa por cima. Para de pensar, para de alimentar, para de ficar lidando com as coisas que te fazem mal. Vai para frente. Igreja, às vezes a gente quer humilhar as pessoas, às vezes nós queremos mostrar que nós somos melhores. Deixa Deus fazer justiça, igreja. Deixa o Pai trabalhar nessas situações. Mas muitas vezes nós temos sido povo de Gomorra. Muitos têm sido príncipes de Sodoma. Muitos têm sido pessoas ruins e precisam ser confrontadas, precisam ser chamadas a atenção, precisa alguém mostrar para a pessoa que ela está errada. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que mais tem é gente cheio de justificativa, uns endemoniados que não consegue nem ser confrontado, porque o cara tem justificativa para tudo, o cara tem resposta para tudo. Eu quero ver chegar diante do Pai, o Pai da eternidade, aquele que conhece todas as coisas, aquele que te deu o dom, aquele que te capacitou, e Ele falar assim para você, justifica o infeliz, justifica agora perante de mim aqui, eu sei o que eu te dei, eu sei o que eu te capacitei, eu sei o que eu fiz, eu sei o preço que eu paguei naquela cruz pela tua vida, justifica aqui para mim os teus atos. Tem uma música do mundo, uma música antiga que fala assim, senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Acho que todos já ouviram essa música. Te dei sabedoria para fazer avião, você fez bomba para jogar nos outros países. Te dei sabedoria para curar enfermidades, para criar aparelhos, você criou bombas nucleares. Vamos conversar. Vem aqui, povo de Sodoma.
Vem aqui, povo de príncipes de Gomorra. Explica para mim aqui que para ser abençoado tem que dar oferta. Mostra para mim aqui o infeliz. Igreja, nós temos que ser confrontados. A gente gosta de ser confrontado? Não. Mas só que muitas coisas as pessoas precisam chegar e falar para você. Você está errando, irmão. E você precisa ter sabedoria. Você precisa ter humildade, porque não é nem sabedoria, na verdade é humildade, para aceitar a correção, para mudar a sua vida, para poder viver o melhor desta terra. Mas muitas vezes as pessoas não têm condições de aceitar a repreensão do Senhor, não tem condições de ser confrontada, porque para tudo tem uma justificativa. Ah, mas é porque aconteceu isso, mas é porque aconteceu aquilo. Pensou se Jesus fosse justificar todas as coisas, por ele ter apanhado, com 39 chibatadas, por ele ter tido as suas roupas rasgadas, por ele ter sido colocado uma coroa de espinhos, por ele ter sido pregado numa cruz. Mas nós somos melhores que Jesus. Porque nós não pode relar, não pode falar, não pode nada. Igreja, nós precisamos entender que quando Deus está falando com o povo judeu aqui, e Ele está falando com a igreja, Ele não está falando com qualquer um. Eu vou até mostrar para vocês que Ele está falando com a igreja, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ó, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Onde fazia sacrifício, igreja? No templo. Sim ou não? No templo. Ele está falando com a igreja. Vamos continuar? Já estou farto dos vossos holocaustos, de carneiros, de gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue dos bezerros, nem os cordeiros, nem dos bodes. 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Átrios, sabe o que é, igreja? Onde vocês estão aí, ó. É onde ficava o povo. Vocês estão vindo pisar os meus átrios, trazendo as ofertas, mas o coração está longe de mim. Vocês estão vindo me gloriar, me santificar através das orações, mas é só nos dias do culto, é só no dia e no horário da igreja se reunir. Fora isso, não fazem nada. Igreja, nós precisamos entender que nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Jesus, antes de ser crucificado, ele entra no templo com um chicote na mão, expulsa os mercadores, abre as gaiolas onde estava preso os animais de sacrifício e fala: não façam da casa do meu pai covil de salteadores, ou seja, casa de roubadores, casa de ladrão. O que eles estavam roubando ali, igreja? Porque eles estavam comercializando animais para serem oferecidos como sacrifício. Eles não estavam teoricamente errados. Mas o que eles estavam roubando ali? O tempo de preparação. O tempo de preparação da igreja. Porque a pessoa tinha que ir para o culto e levar as rolinhas quando era muito pobre, para oferecer como sacrifício. E é fácil pegar uma rolinha, igreja? É da hora para a noite, você ora e fala: Senhor, eu estou indo para o culto começa, vou falar a América Latina, a nossa América. Eu estou indo para o culto, estou atrasado, porque eu fiquei fazendo um monte de coisa errada aí no dia inteiro, falta 5 minutos, e eu tenho que sair, ainda tenho que chamar o Uber, eu tenho que ir com alguém. Manda, Senhor, envia as rolinhas, que eu preciso levar como sacrifício. Não é assim. Você fica às vezes 1 dia ou 2 dias para
conseguir capturar. Se você é mais rico, vai levar um boi, vai levar um carneiro, você tem que ir lá e ver se ele não é cego, ver se ele não é surdo, ver se ele não é manco, ver se ele não é manchado, porque Deus não aceita sacrifícios que tenha defeitos, defeituosos. Então isso tudo leva tempo. O que aqueles mercadores estavam roubando? Tempo de preparação. Tempo de preparação. Estou atrasado, mas eu vou chegar lá no templo, o cara está lá vendendo as rolinhas, ele já pegou, ele já caçou, ele já resolveu para mim, eu só compro o dele lá e entrego. É isso que Jesus estava falando, igreja. Olha, o tanto de banco vazio do lado de vocês, o tanto de gente que não veio hoje. Tomara que eles não gostem só de ir na igreja no quente, porque o único lugar que a gente sabe que é quente é o inferno. Tomara que não queiram só ficar no quente, porque senão estão enrolados. Por que, igreja? Porque não tem tempo de preparação, não tem compromisso. Ontem foi um cliente lá na loja, eu vendi uma caminhonete para ele, chama-se o Rogério. Ô Juninho, a moto, cadê? Eu falei, a moto está lá no apartamento, está chovendo, então não estou usando ela, está lá no apartamento guardado. Achei que você ia me ligar para nós andar de moto junto. Eu falei, cara, eu tenho um problema sério para andar de moto com vocês. Vocês andam todo domingo, não é? Todo domingo de manhã. Nós saímos umas 7 horas da manhã e fica até umas 10 horas. Eu falei, é o horário que eu preparo o culto. É o horário que eu paro para preparar a palavra. Então não dá para mim estar com vocês. Mas então você não anda com a moto? Eu falei, ando, vou jogar bola com ela, venho trabalhar com ela, eu dou meus rolezinhos com ela, mas eu não consigo fazer parte. Eu não consigo estar com vocês nesses momentos, porque é o meu tempo de preparação, é o meu tempo onde eu paro para preparar o culto, para orar, para ler, para rascunhar, para fazer. Igreja, mas o que está acontecendo com o povo é que eles não se converteram. O povo não se converteu. O povo, ele entendeu que eles precisam de Jesus para a salvação. O povo entendeu que sem Jesus Cristo eles não vão ser salvos. Mas esqueceram que não é só Jesus. É você mudar as suas atitudes. É você mudar os seus pensamentos. É você ajudar, como nós lemos aqui, 16, lavai-vos, purificai-vos. É se lavar no sangue do Cordeiro, é se purificar no sangue do Cordeiro. Aí ele continua, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. O que adianta aceitar, se não mudar? O que adianta aceitar, se continua a pessoa mal? O que adianta aceitar, se não houver conversão de verdade? E conversão, até a pastora outro dia falou, né? Eu sempre dou o exemplo, é você estar indo para a direita, você virar para a esquerda, é você converter o caminho, é você mudar o rumo, a direção da sua vida. Mas não, igreja, as pessoas entenderam que elas precisam de Jesus para a salvação, aceitaram. Aí elas são crentes não praticantes, porque elas sabem que Jesus salva. Muitas são batizadas, mas está na igreja? Não, para quê? Hoje tem IA, hoje tem culto online, hoje eu oferto até lá pelo Pix, lá para o pastor que eu gosto, para o líder religioso que eu gosto. Eu só não sei se essa pessoa vai ser salva. Porque a Bíblia fala que lá no céu vai ser uma grande solenidade, lá no céu vai ser uma grande congregação, mas a pessoa não quer estar com ninguém, quer assistir o culto na sua casa, quer fazer da maneira que ela for, porque não consegue suportar a roupa da irmã, a roupa do irmão, o que o outro fala, o que o outro deixou de falar, a palavra é muito dura, ou seja, ela não consegue estar em comunhão com os irmãos, mas ela quer ser salva. É uma grande hipocrisia, mas é a verdade. Não consegue, mas quer ser salva. Por quê? Porque entendeu que precisa de Jesus para ser salvo.
Versículo 14. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha que ponto que chegamos aqui, igreja. Deus olhar para a igreja, nós estamos falando da igreja lá, a igreja judaica. Deus olhar para a igreja e falar assim: as festas que vocês fazem me traz sofrimento. As festas que vocês fazem me traz dor. Eu estou cansado. Estou cansado. Igreja era uma coisa que eu sempre batia na tecla. Eu falava, a gente faz isso há um tempo atrás. A gente faz isso, a gente faz aquilo, e é bom. É legal. Reúne as pessoas, face a face com Deus, Peniel, é legal. Mas na segunda-feira, essas pessoas estão de volta inseridas no seu meio. Essas pessoas estão de volta nos seus costumes, nos seus afazeres. E acabou tudo. Foi um momento de quebrantamento, foi um momento de choro, foi um momento de arrependimento. Mas poucos ali vão dar continuidade. Poucos ali entenderam o que é o Evangelho. Poucos ali entenderam que Deus não aceita iniquidade, que precisa de uma transformação. Poucos ali vão conseguir levar aquilo a sério, fazer diferente, mudar a sua rota. Poucos ali vão dar continuidade naquilo que nós começamos. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui, igreja? Quando você levanta a mão para orar, eu fecho os olhos. Não vou responder. Não vou agir. Não vou fazer nada. Aí continuando. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço. Os ouvidos estão fechados. Por causa da religiosidade. Religiosidade. É só na hora do culto. É só nos dias de culto. É crente só na igreja. Então, quando levanta a mão, nem olho. Quando multiplica as orações, não ouço. Não ouço. Diferente de Sadraque, Mesaque e Abidnego, diferente de Daniel, que foram pegos, levados como cativos para dentro da Babilônia, eram príncipes. No entanto, mesmo passando por toda a dor, por todo o sofrimento, pelo cativeiro, não esqueceram o seu Deus. Não vamos comer as comidas sacrificadas a ídolos que vocês trazem aos banquetes. Dá legumes e frutas para nós que nós vamos comer isso. Não vamos nos prostrar diante dessa imagem, mas vai ser jogado no fogo, na fornalha. Pode jogar. Será que o seu Deus vai libertar? Se libertar, Ele é Deus. Se não libertar, continua sendo Deus. Daniel não se prostrou. Está escrito lá na lei dos medos e dos persas, carimbada com o seu anel. Rei Dário, que tem que jogar na cova dos leões. E a Bíblia fala que Dário era amigo pessoal de Daniel. Ele ficou por um dia inteiro tentando livrar Daniel daquela sentença. Mas não tinha como, estava assinado, estava decretado. Então ele fala, joga Daniel lá. E ele ainda fala para Daniel, Daniel, tomara que o teu Deus te livre. Tomara que o teu Deus esteja contigo nesse lugar. E todos conhecem a história, que Daniel foi jogado na cova dos leões, e a boca dos leões foram fechadas. E ele passou a noite inteira ali, e foi resgatado no outro dia de manhã. A Bíblia fala que o rei Dário não dormiu. Aquela noite ele não dormiu.
esperando o momento de tirar Daniel lá de dentro. Até ele acreditava que Deus ia tirar Daniel de lá de dentro. Agora, as pessoas que acusaram Daniel, a Bíblia fala que eles foram jogados lá dentro, sim ou não? E o que aconteceu? Não tocaram o chão. Não tocaram o chão. Foram devorados no mesmo instante. Vocês estão vendo a diferença, igreja? Desse povo que Isaías está chamando a atenção aqui? É engraçado que o livro de Isaías, ele começa com uma repreensão, ela começa com um confronto, mas a conversão e o chamado de Isaías está no capítulo 3. Vocês sabiam disso? A conversão e o chamado de Isaías está no capítulo 3, onde ele fala assim: como que eu vou, Senhor, se eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de lábios impuros? E então Deus fala: eu vou resolver isso aí. Pega lá com uma tenaz, uma pedra afogueada e toca nos lábios dele e transforma Isaías. Mas onde Isaías morava? No meio de um povo de impuros lábios. E o que ele era? Um homem de lábios impuros. Sabe o que é isso? Honestidade. Sou honesto com o Senhor, eu quero ir, mas não tenho condição. Deus pode mudar. Mas o que acontece com nós no século 21, igreja? Nós aprendemos a lidar, nós aprendemos a justificar, nós aprendemos a jogar a culpa nos outros, transferência de culpa. Nós aprendemos a transferir as nossas responsabilidades. Então nós não somos culpados de nada. Culpado é todo mundo, menos nós. Todo mundo é culpado, menos nós. Jogaram a moça lá em Limeira, sem a corda. O que eles fizeram? Fugiram. Não tinha que ficar lá? Aí erramos, cagamos nas orbas aqui, ó. Fazemos isso o dia inteiro e erramos. Vamos assumir a culpa. Mas não. Todo mundo é culpado, menos eles. Todo mundo é errado, menos eles. Todo mundo é falho. Igreja, nós precisamos entender que quando nós somos hipócritas ao ponto de querer transferir a nossa culpa, querer justificar os nossos erros, Deus esconde os olhos. Não olha para nós. Deus não ouve as orações. Deus fica longe de nós. Por quê? Porque nós não estamos sendo honestos, estamos sendo religiosos. Por fora, um sepulcro caiado. Mas por dentro, morte, por dentro, podridão, por dentro, pessoas ruins, pessoas falhas. Nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras muitas vezes, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Precisamos ser confrontados, porque Deus está com vergonha da igreja. Deus está com vergonha do povo. Eu até anotei aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, onde Deus fala assim, ó: vocês dizem que são ricos, que não tem falta de nada, mas não sabem que são pessoas desgraçadas, cegas e nu. Por quê? Por causa da religiosidade, por causa da hipocrisia. Ah, mas o errado é o povo, pastor. Errado é os príncipes de Sodoma e o povo de Gomorra. Errado são os príncipes, os pastores que não pregam mais arrependimento, que não pregam mais confissão de pecados, que não pregam mais que a pessoa está errada. Por quê? Porque querem arrecadação, querem dinheiro, precisam manter televisão, precisam manter iate, precisam manter casarão, precisam manter tantas coisas e não querem saber de trabalhar. As igrejas pequenas que continuam pregando a verdade, que continuam pregando a transformação, a conversão, não tem gente não. Até tem aqueles memezinhos da internet, vocês já devem ter visto. Campanha de prosperidade, aquela fila para entrar na igreja. Palavra de arrependimento, uma pessoa para entrar na igreja. Está lá a figurinha lá. Por quê? Porque as pessoas não querem se arrepender, igreja.
Por que a Bíblia fala que nós somos o tempo da igreja morna, o tempo onde Deus quer vomitar? Porque nós somos difíceis de lidar. Nos sentimos prósperos, nos sentimos ricos, mas não temos arrependimento, não temos confissão de pecados, não temos humildade, e Deus está escondendo o seu rosto. Deus não está respondendo às orações, e as pessoas estão andando sem direção, as pessoas estão andando à própria vontade, entregues aos seus desejos. Versículo 16, eu já até li, mas vou ler novamente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Para de falar certas coisas que agridem as pessoas. Igreja, eu sou uma pessoa, eu estou falando de mim, que eu sei denegrir uma pessoa com palavras. Eu sei com muito jeito acabar com uma pessoa. Eu sei com muito jeito falar um monte de besteira para as pessoas. E eu tenho que me segurar. Porque as pessoas são maliciosas e acham que eu sou bobo. E eu não sou. A Poliana às vezes fala: pastor, eu quero ser maliciosa igual você. O que eu falo para você, Poli? Não seja. Não queira ser isso. Porque como eu sei que as pessoas querem me passar para trás, eu tenho que me segurar para não acabar com a vida delas. Para não falar um monte de besteira para elas. E eu tenho que me fazer de bobo. Eu tenho que todo dia matar e me fazer de bobo. E muitas vezes familiares, pessoas de perto, vêm e quer. E eu tenho que ficar ali. A Emanuela às vezes fala: pai, mas olha, pode perguntar para ela, você tem domínio, porque eu não conseguiria fazer o que você faz. E eu me seguro. Por que, igreja? Porque eu sou convertido. Tem coisas que eu não tenho que falar, mesmo que precise ser. Mas pastor, o senhor não falou que a verdade tem que ser dita? Não no momento de raiva, não no momento de ódio, não no momento para denegrir a pessoa, a imagem dela, não. Depois com jeito você coloca, depois com jeito, a hora que passou, você fala. Mas naquele momento não pode ser dito. Igreja, nós temos que fazer cessar o mal das nossas vidas. Nós temos que entender que tem coisas que não tem que ser dita. Mas é verdade, mas não tem que ser dita. Pensou se Jesus falasse tudo o que ele pensa de você? Pensou se Jesus entrasse agora na vida do Arthur aqui, e começasse a revelar os podres de cada um de vocês? É verdade. Mas você ia gostar de ouvir? Você ia gostar de ser exposto? Eu vou bater no Arthur. Mas ele está cheio do Espírito Santo. Se você relar nele, você está condenado. Você está condenado. Porque quando Jesus expulsou aqueles demônios, os religiosos e os sacerdotes disseram assim: ele expulsa demônio por Belzebu. Jesus vira para eles e fala assim: vocês cuspiram em mim, vocês me atacaram e vocês não foram condenados, mas por esta palavra vocês estão condenados, vocês não têm direito à salvação, vocês não serão salvos. Ele está cheio do Espírito Santo. Se você não gosta, mas ele está te falando a verdade. Você não gosta, mas ele está expondo a sua verdade. Igreja, nós precisamos aprender a cessar o mal das nossas vidas, e todos nós somos maus. Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero este eu faço, porque o pecado habita em mim. Romanos capítulo 7. O pecado habita em mim. Igreja, eu tenho que me segurar, porque às vezes vejo um vídeo de ladrão sendo morto e eu quero comemorar, porque eu acho legal ladrão ser morto. Hoje eu estava lendo uma matéria de um pessoal ali do Eldorado, que tiveram a loja arrombada 2 vezes pelo mesmo ladrão. Sabe o que vem na hora na minha cabeça? Cara, compra uma arma, faz um cursinho de tiro, e a hora que ele entrar, resolve o problema.
Mas daqui a pouco eu tive que, Senhor, perdoa esse teu servo, porque a tua palavra diz, se te baterem com a mão na tua face direita, dá a esquerda, se pedirem a capa, dá a túnica. Mas nós somos maus, o que nós temos que fazer? Fazer cessar. O que a Bíblia está falando? Faça parar. Por que ele usa a palavra cessar? Muitas vezes nós passamos por um texto desse e precisamos de uma pregação para poder entender aquilo que ele está falando. Ele está falando assim, ó, faça parar, porque está em você, está dentro de você, está dentro de mim. Tem que fazer parar. Tem que fazer parar, porque não vai sair. Eu gosto muito daquele texto em 2 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, capítulo 12, se eu não me engano, onde Paulo fala assim, por 3 vezes eu pedi para que aquele espírito imundo saísse de mim, e Deus falou, a minha graça te basta. Não vai sair, vai ficar aí. Só que não vai ser isso que vai te fazer se perder, porque a minha graça te basta. E ele entendeu que é nas fraquezas que ele é forte. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Temos que fazer cessar, temos que fazer parar. Como eu disse, a hora que eu li a notícia, eu falei, cara, é fácil resolver isso aí. Mas você não pode. Você tem que fazer cessar. Você tem que fazer parar. Porque a maldade está dentro de nós. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem. O grupo de louvor pode subir aqui, por favor. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Olha o que ele está falando, igreja. Quer ser abençoado? Aquelas pessoas que têm necessidade porque ficou viúva, ou porque é mãe solteira, porque nós sabemos que hoje em dia não existe mais homem, não existe mais pessoas responsáveis, são poucos e muito poucos. Honra a vida delas, honra a vida delas, honra a vida do oprimido, faz justiça ao órfão, aquele que muitas vezes o pai abandonou, a mãe abandonou, faz justiça para ele. Tratai a causa das viúvas. E eu vou olhar para vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abrir os meus ouvidos para ouvir as vossas orações. Mas muitas vezes o que nós temos feito é oprimido ainda mais essas pessoas que já são oprimidas pelo sistema. Nós temos, já estão praticamente mortas, nós temos jogado as pá de terra para acabar de enterrar. Já estão totalmente oprimidas, totalmente deprimidas, totalmente ao relento. E nós temos ainda tirado as capas dela para piorar. Por quê, igreja? Porque nós somos maus. Somos religiosos. Somos religiosos. Por que nós não queremos fazer a festa junina do jeito que a gente gosta de fazer lá fora? Porque quantas pessoas tem aqui no culto hoje? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 pessoas, vai, porque deve ter uns 2 lá em cima, e as crianças, 20 pessoas. Faz a festa ali fora para você ver. Quantas pessoas dá? Alguém já viu, já lembra? Umas 100. Umas 100. Aí, no culto anterior, 20 pessoas. No dia da festa, 100 pessoas. No culto posterior, 20 pessoas de novo. Por quê? Não estão atrás de Jesus. Estão atrás de benefícios próprios. Estão atrás de egoísmo. Estão atrás das suas próprias necessidades. Querem brincar, querem festejar, querem se alegrar, mas não querem Jesus. Igreja, faça parar o mal que há dentro de você. Se coloque de pé, vamos orar. Versículo 18, vinde então, argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se vocês quiserem e ouvirem, comerão o melhor desta terra, mas se recusarem
e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ai, pastor, mas eu tenho um monte de erro. Amém. Isso é bom, porque Ele quer te perdoar. A Bíblia fala que ainda que os seus pecados forem vermelhos como a escarlata, Ele consegue purificar e deixar branco como a neve. Mas precisa haver arrependimento, precisa haver mudança de atitudes. Pedro mudou as suas atitudes quando foi confrontado. Tu me amas? Saulo mudou suas atitudes quando foi confrontado. Por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas sabe o que acontece, igreja? Nós não largamos o pecado. Nós usamos ele como muleta. E enquanto eu estava cantando esta canção, eu nunca tinha prestado atenção, igreja, mas como que é gostoso ser sensível ao Espírito Santo. E eu sou totalmente dificultoso com louvores. Mas Deus me trouxe 3 parágrafos dessa, 3 melodias, né? Porque é uma canção, 3 melodias dessa canção. Me despedi dos meus pais. Eu não preciso de ninguém para seguir Jesus. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Igreja, quantas vezes o Schubert não vai lembrar, mas ele vai lembrar porque eu vou falar. Quantas vezes eu não fui em célula sozinho, Schubert? Quantas vezes a Simone não estava comigo? Mas eu não precisava do aval dela. Um dia eu estava saindo para ir para a célula. Ela virou para mim e falou assim: você não fica com a família, você só fica indo atrás de célula, indo atrás de não sei o quê. Igreja, aquilo me machucou de um tanto. Mas eu montei no meu carro e fui para a célula. No outro dia de manhã ela sentou comigo para tomar café. Eu falei assim: vou te falar uma coisa. Eu esperei um momento oportuno. Eu sempre saía 7:55 para ir para Amarela. E eu morava a 2 quarteirões da Amarela, então eu ia a pé. Então eu segurei a minha ansiedade até 7:55, porque eu falei, eu vou jogar a bomba e tem que correr, porque essa mulher vai ficar endemoniada aqui. Aí eu catei e falei assim: Simone, o que você prefere? O seu marido saindo para ir para a célula todos os dias, não ficando com a família para pregar Jesus nas casas, ou o seu marido saindo para um bar para beber com os amigos, para ficar embriagado, se prostituir? Porque ontem você deu a entender para suas filhas que o melhor é ir para o bar. Hora que você me falou que não era para mim ir para a célula. Mas do seu... Falei, estou indo embora que eu tenho que trabalhar. E vazei. Porque a minha intenção era, deixa o Espírito Santo agora tratar. Deixa o Espírito Santo agora fazer. A partir daquele dia, igreja, ela começou a me acompanhar nas células. Ela começou a ir comigo. Eu não largo a família, é só vocês ir comigo. Porque onde eu vou, cabe vocês. Não é um bar, não é uma zona. Mas o que é melhor? Outra coisa que essa música falou, a segunda melodia: queimei minhas carroças. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Não dá para voltar atrás. Daqui para frente é outra forma de caminhada. Não dá para voltar atrás. E a última melodia: afundei os meus barcos no mar. Tem uma história, eu não sei se é uma verdade ou se é alguma coisa para motivacional, para coaching, que dizem que uma vez um chefe de um exército tinha uma batalha para lutar num outro continente. Só que o exército era pequeno perante o exército que ele ia enfrentar. E a hora que ele chegou naquele outro continente com os barcos, ele chamou os seus chefes de 100, que ele era o coronel, né? Então ele chamou os seus encarregados e falou assim: a hora que nós sairmos, voltem vocês, queimem os barcos, queimem todos os barcos, porque nós não vamos sair daqui, senão mortos ou vitoriosos. Se tiver os barcos, alguns vão fazer o que, igreja? Vão voltar, vão fugir. Mas se não tiver o barco, tem que lutar. Queimei meus barcos. Sabe o que é isso? A tudo aquilo que eu me apoiava, eu abri mão. Tudo aquilo que eu
confiava, hoje eu abri mão para confiar em Jesus. Queimei meus barcos, queimei minhas carroças, afundei meus barcos, queimei minhas carroças. Não tem como eu voltar atrás, é daqui para frente. É mudança, é transformação. Não dá para voltar atrás, igreja. E quando você aprende isso, a Bíblia fala, se você ouvir, e se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Você vai comer o melhor desta terra. Igreja, eu sempre disse, algumas pessoas que estão comigo há mais tempo, sabem que esse versículo de Isaías 1,19 é um versículo rema para a minha vida. Porque o dia que eu ouvi esse versículo, e o dia que eu ouvi, o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Eu falei, eu vou adquirir conhecimento e eu vou te ouvir, porque eu quero comer o melhor desta terra. Eu catava lavagem na rua. Não tenho estudo, não fiz faculdade. Mas pode pôr uma pessoa de faculdade na minha frente que nós vamos discutir. Nós vamos conversar. E de igual para igual. Queime as carroças, igreja. Afunde os barcos. Aquilo que você se apoiava, aquele eu, aquele egocentrismo, aquele egoísmo, joga fora, por amor a Cristo. Muda as suas atitudes. Quantas vezes eu já não falei aqui que eu ia no banco e eu humilhava os caras dos bancos? Porque, como eu disse no meio da pregação, eu sei destratar as pessoas. Eu sei. E hoje nem banco existe mais, né? Mas hoje, quando eu ligo no banco, eu sempre, mesmo sabendo que a pessoa está falando a pior besteira da vida dela, eu com muito jeito, com muito carinho, tento contornar. E quando eu não consigo, porque tem pessoas que são ignorantes mesmo, que não querem mudar, como a Bíblia falou aqui, eu não é eu que estou dizendo, versículo 20, mas se recusares, forem rebelde, sereis devorados pela espada. Não é normal, são pessoas que não querem. Aí sabe o que eu faço? Desligo, ligo de novo, para cair em outro atendente, para cair em outra pessoa, para mim conseguir resolver meu problema. Uma vez uma atendente falou uma asneira para mim, sabe o que eu falei para ela? Isso lá no passado. Falei, moça, eu teria no seu lugar vergonha de receber salário no final do mês, porque você não sabe nem o que você está fazendo aí. Ela, nossa, moça, você não pode falar assim comigo. Eu falei, não, você falou uma besteira absurda. Mas hoje eu aprendi que não é assim. Tem que controlar, tem que saber fazer, tem que saber falar. Amém? Mude as suas atitudes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessem de fazer o mal. O que quer cessar, que eu avisei, que eu ensinei? Está dentro de você o mal, faça ele parar. Está dentro de você a pessoa ruim, faça ela parar. Vamos orar, vamos encerrar. Vamos para os nossos lares, que hoje está frio, amém?